vocês estão assistindo isso, mas hoje vamos dar início em 2022 no podcast Siqueira On. Iniciando em março, nosso primeiro podcast, e nada mais justo do que convidar alguns alunos para a gente fazer um pequeno bate-bola com uma mulher super empoderada que todos conhecem, que é a gestora Márcia Siqueira, né? Então, dando aí início ao mês de março em comemoração ao Dia das Mulheres, aliás, ao mês, ao ano, a todos os anos e todos os dias que a mulher deve comemorar o próprio dia dela, não é mesmo? Então, por conta disso, nós vamos falar sobre mulher. Então vamos lá, gente. Queria que você contasse um pouquinho da sua história aqui pra gente. Então, a minha história é uma história de evoluções, digamos assim, de conquistas, de descobrimento do meu eu, de controle emocional. Tive uma infância saudável. Tive uma família de casa cheia de pessoas, entre primos, tios, vó, mãe e outros agregados, e todos tinham suas funções e seus afazeres. Embora na minha infância, durante boa parte da minha infância, eu era uma pessoa tímida. Após a minha quarta série, naquela época se falava série, eu comecei a admirar a vida escolar, por conta dos professores que eu tive. E aí eram professores que faziam com que toda essa vida de escolarização que eles estavam inseridos de forma harmoniosa. E eu estava sempre envolvida nas coisas que aconteciam dentro da escola. Então, se eu pudesse, eu levaria a cama para dentro da escola e dormia lá. Porque eu participava de tudo, de atividades artísticas, a atividades esportivas, na época existia um mimeógrafo, né? Eu sempre me candidatava a pegar as folhas, né, dos exercícios que hoje a gente chama xerocados. E aí começou esse senso de liderança para participar de tudo que a escola promovia. Cheguei a ser líder várias vezes, presidente de grêmio estudantil. E, enfim, veio o processo do ensino médio, no qual, claro, né, sem sombra de dúvidas, eu queria fazer o magistério para exercer a função. Desculpa. Eu sabia que você ia chorar. Não tem como não chorar, porque a partir do momento que a gente começa a contar, a gente lembra de pessoas queridas, né, que fizeram parte da história e que já se foram, mas que deixaram um grande legado. E hoje eu estou aqui como fui professora há muito tempo, gestora, e eles deixaram, elas deixaram esse grande legado, que é o amor pela profissão. Bom, gente, nada mais justo do que nesse Dia da Mulher a gente contar a história não só da pessoa, mas também da empresa fundada por essa pessoa. E também nada mais justo do que trazer aqui o olhar masculino. Estamos aqui com uma mesa repleta de futuros homens adultos completamente conscientes do seu papel na sociedade. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o nosso legado do ensino fundamental, anos finais, já estão no 7º ano agora em 2022. Alguns já estão com a gente assim desde pequenininhos, já são assim parte da família, mais do que tudo. Outros chegaram por agora, alguns ano passado e assim por diante. Não só eles, mas a turminha toda muito assim, faz muito parte da nossa família, está muito no nosso dia a dia, inclusive fica altas madrugadas conversando comigo também. Eu fico só de olho no grupo, eu fico só de olho. Nós estamos aqui com Pablo, Caio, Pedro Henrique e João Gabriel, fazendo parte aí do nosso primeiro podcast em 2022 do Educandário Siqueira, que se chama Siqueira On. Como surgiu a ideia de montar uma escola? A ideia de montar uma escola? Bom, eu sempre gostei de trabalhar com equipes, com grupos, né? E a necessidade ou o olhar assim, voltado para a
abrir a escola veio a partir do momento da maternidade, né? Tornei-se mãe e aí o bebê crescendo, né? Começando a andar, começando a falar e eu trabalhando. Saía cedo, estava dormindo o bebê. Chegava tarde, estava dormindo o bebê. E aí eu me dei conta que eu não estava acompanhando o processo de desenvolvimento, por sinal, da minha filha Luana, a minha primogênita. Quando ela começou, ela se desenvolveu muito cedo, ela começou a falar e a andar muito cedo. E aos 2 anos, antes dos 3 anos de idade, em um certo domingo à tarde, eu vindo do trabalho da área de turismo, e fui pegar lá na casa da tia e ela se negou a vir pro meu colo. Lógico, né? Eu estava acompanhando. Lá vai eu chorar de novo. Eu não estava acompanhando o desenvolvimento dela e ela simplesmente falou mesmo que eu não era a mamãe dela. Você não é minha mamãe. Jesus. E naquele momento minha ficha caiu. No dia seguinte, na segunda-feira, eu fui até a empresa, a agência de turismo, porque eu não volto mais. Não vou mais trabalhar com turismo. Eu vou montar uma escola. Foi a partir dali que eu falei, vou montar a escola. Por que montar a escola? Porque eu ia estar trabalhando, fazendo algo que de fato eu idealizava e ao mesmo tempo ia estar acompanhando o desenvolvimento e o crescimento da minha filha. E aí, no 4º ano de vida dela, ela me presenteou com a leitura. Então ali foi assim, a certeza de que eu estava no caminho certo, né? Uma filha que cresceu dentro da escola e começou a ler naturalmente com 4 anos de idade. Tia Márcia, quem te inspirou a ensinar pessoas, a ensiná-los? Sem sombra de dúvidas, todas as professoras, gestoras e educadoras que passaram na minha vida no meu período colegial, em especial a professora Alba. Falando em educação, como foi sua infância? Se passou muitos desafios? Sem chorar. Como toda criança, né? Eu era a menorzinha da família, menininha, branquinha, saudável, com bochechas rosadas, cheia de mimo, muito colo. Por que o nome do Educandário Siqueira? Bom, o Educandário Siqueira, na verdade, antes da Educandário Siqueira, quando eu montei, foi com educação infantil e o nome era Escola Piu Piu. Piu Piu Frajola, que todas as crianças sabiam falar, por ser um nome fácil, era um desenho animado famoso da época e todas as crianças gostavam do Piu Piu. Então, quando as mães perguntavam, quer estudar em qual escolinha, eles falavam Piu Piu pelo fato de ser mais fácil de pronunciar. E a escola também, apesar de pequena, era muito graciosa, porque eu enfeitei a escola toda com o Piu Piu Frajola. Nisso, é claro que a gente vai pegando intimidade, tendo um relacionamento de segunda família, digamos assim, segundo lar, e afinidade com os familiares e com as próprias crianças. E eu tive um grupo, uma turma de alfabetização, cujos pais falaram que não queriam tirar da escola, que eu não tinha o ensino fundamental, e proporam que eu fizeram proposta, né? Que eu colocasse a primeira série. E quando eu falei que topava, que eu ia fazer isso, as próprias crianças, principalmente os meninos, falavam o seguinte: tia, como que eu vou estudar na escola, eu grande, com o nome Piu Piu? Aí foi que eu falei, então tá, vou escolher o nome. Então eu coloquei o Educandário Siqueira, por ser um nome forte, e o Siqueira para homenagear os meus familiares, em especial os meus avós. Legal a história. Fiquei até surpresa aqui. Muito interessante, né? Uma homenagem. Eu tenho um uniforme até hoje escrito aqui, Piu Piu. Piu Piu. A senhora falou na estante de Luana,
Então, como foi conciliar o trabalho e a criação de suas filhas? Confesso que até hoje eu tenho dificuldade. Eu fico impressionada como muitas mães conseguem trabalhar e deixar seus filhos dentro de casa, ou delegar essa função para uma babá ou um familiar. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. Não sei se é possessividade também. Porque assim, eu acho interessante, eu acho importante nós, na qualidade de mães, acompanhar todo o processo de desenvolvimento, de sociabilização dos filhos. Então, eu mesmo com essa independência que eu tenho, eu sinto dificuldade em ter que estar atuando como gestora e sendo mãe ao mesmo tempo. Porque tem horas que a gente tem que estar em lugares diferentes. Verdade. Né? Mas a sensação de deixar uma filha dentro de casa e vir trabalhar, pra mim, até hoje, eu acho difícil. Esse é um dos desafios, na verdade, da mulher moderna, né, também. Realmente. Porque, na verdade, as duas escolhas sofremos. Ou deixar um emprego para cuidar exclusivamente da criança, ou, né, delegar outras funções para o cuidado da criança, outras pessoas para o cuidado da criança, para ter que trabalhar. Né? Então, é uma linha muito tênue aí. Então, quando eu pensei em escola, foi justamente para associar isso, para poder saber conduzir a educação das minhas filhas, que eu tenho duas, e o meu lado profissional. Então, cresceram dentro da escola ao meu lado. Essa ideia realmente foi legal, né? Acompanhar no trabalho e ver o crescimento das filhas. Não afetou nenhum lado, ficou tudo balanceado. Sim. Mas falando de escola, como foi fundar o Educando Arisqueira, a Escola Piu Piu, pelo fato de ser mulher? Difícil no ponto de vista estrutural, porque eu sinto dificuldade até hoje eu sinto essa dificuldade em depender de alguém em algumas funções que eu não sei fazer. Muitos aproveitam da oportunidade por o fato de estar lidando com uma mulher, né? E às vezes exageram no valor da mão de obra ou até mesmo nos materiais solicitados. Então eu já apanhei muito sobre isso no sentido assim de considerar me sentir lesada, né? Mas talvez se fosse contratado por homens, não. Sim, eu já ouvi de um pedreiro a seguinte frase: não sei o que uma mulher está dando pitaco numa construção se ela não entende de nada. É uma coisa que acontece até hoje, né? Infelizmente, a desigualdade, porque tanto a mulher quanto o homem, eles são importantes. E infelizmente a mulher até hoje, mesmo em pleno século XXI, em pleno 2022, continua com essa diferença boba. E a gente sabe hoje em dia que mulher pode ocupar qualquer tipo de profissão. Qualquer tipo de profissão. Né? Basta que ela queira. Basta que ela queira. Exatamente. Não só a mulher, né? Qualquer pessoa. Eu já levantei uma parede. Já coloquei piso. A necessidade faz a pessoa. Sim, a agilidade, querer ver a coisa acontecendo e você chama um profissional da área e demoram de comparecer. Então eu nunca fui de ficar esperando muito as coisas acontecerem, não. Eu sou do tipo de pessoa que mete a mão na massa, literalmente falando. Você ainda acha que precisa percorrer um caminho longo para as mulheres se tornar não importante, mas com um poder igual aos homens? Autoridade? Autoridade, no caso? Na verdade, a gente precisava ter mesmo uma reparação histórica. Sim. Porque desde os tempos, né, bem anteriores, as mulheres já eram vistas de formas desiguais, né? E a gente progrediu bastante, mas nós ainda temos uma longa caminhada a ser conquistada, mas aos poucos a gente chega lá. Entendi. Aos poucos a gente chega lá. Exatamente. É porque, na verdade, a gente pensa assim, por exemplo, sei lá, uma profissão que é mais dominada
para homens ainda, por exemplo, engenharia. Pensa na profissão engenharia, automaticamente o nosso cérebro da sociedade ainda está acostumado a pensar em engenharia no sexo masculino. Um homem engenheiro. Um homem engenheiro, uma mulher uma mulher engenheira. engenheira. Aí, por exemplo, pensa em cozinheiro, cozinheira. Aí você já pensa mais na mulher, né? A gente ainda precisa desconstruir essas coisas que a sociedade impõe às mulheres, impõe pra gente. Não desconstruir no lado masculino, mas no feminino também, porque Sim. muitas mulheres ainda acham que algumas profissões competem mais para o homem do que para nós mulheres. Porém, nós temos a mesma inteligência, a mesma sabedoria, digamos, a mesma força e dedicação. Basta querer. Basta querer. Basta querer. Né? Basta Então, nesse mês da mulher, o nosso recado aqui do Educandário Siqueira para vocês é justamente esse. Vamos ocupar lugares de espaço que a gente ainda pensa que são espaços apenas masculinos. E Com não. certeza. Existe espaço para todos, existe profissão para todos e existe escolha para todos, porque nem todas as mulheres querem ser apenas dona de casa. Eu costumo falar que não existe ajuda dentro de casa, existe o fazer, porque a mulher ela não quer ser ajudada, ela quer compartilhar os deveres e fazeres dentro de casa. Então, se mora 5 pessoas na casa, é dever dessas 5 pessoas arrumar, ajeitar, alinhar a casa, não só o dever das mulheres. Como eu já havia dito em uma das perguntas, o meu período, a minha história, eu sempre convivi com casa cheia, família grande. E naquela época a minha mãe soube coordenar isso muito bem. Todos tinham uma função, independente de homem, mulher, criança, adolescente ou adulto. Todos têm que contribuir nas tarefas domésticas. Sim, perfeito. Todos contribuíam na tarefa doméstica e tinha horário definido para cumprir todas as tarefas. Cada um tinha sua função. Sim. Se tipo, uma pessoa ela era mais velha, alguma função que a pessoa mais nova não podia fazer, ela faz. Sim. Da mais leve até a mais pesada. Mas Perfeito. todo mundo tinha que ajudar de alguma forma. Perfeito. Bom, e para finalizar aqui, eu quero pedir para a tia Marta, nossa diretora, fale uma frase motivacional. Eu acho que essa frase você já conhece. Invista em vocês mesmos no processo de escolarização. Vocês, percebendo essa essência da importância de estudar, como eu percebi, com certeza vocês terão uma qualidade de vida melhor, certo? E esse investimento vai te trazer um retorno muito gratificante, não só na questão financeira, mas vocês descobrirem o que vocês têm paixão, têm afinidade e buscar uma profissão que vocês amem e executem com amor. Nossa, maravilhoso. Amei. Tá vendo só, gente? Não tem como Educandário funcionar sem essa mulher. Mais de 20 anos nesse cargo. Mais de 20 anos. Sim. Na verdade, 24 anos de educandário, assim, como gestora, digamos assim, Como piu-piu. mais 7 anos de experiências anteriores no magistério. Então, mais de 30 anos. Mais na de 30 profissão. anos na profissão. E eu confesso que eu ainda continuo aprendendo. Aprendendo com vocês, aprendendo com essas vivências maravilhosas, aprendendo com minhas filhas, certo? E é isso aí, é muito bom, é muito gratificante trabalhar com amor. E ela tá segurando o choro. Bom, pessoal de casa, é isso. Nosso primeiro podcast no ar. Então, beijo, família! Até a próxima! Até a próxima!